Convido então os irmãos a abrirem a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio 11, nós vamos ler os versículos de 1 a 7. Deuteronômio 11, de 1 a 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e todos os dias guardarás os seus preceitos e os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerai hoje, não falo como os vossos filhos que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai hoje a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido, e também os seus sinais, as suas obras que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, e o que fez ao exército do Egito, e aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até ao dia de hoje. E o que fez no deserto, até que chegastes a este lugar, e ainda o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben. Como a terra abriu a boca e os tragou, e bem assim a sua família, as suas tendas e tudo o que seguia, no meio de todo Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós acabamos de cantar lembrando que te temos como o nosso Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Damos-te graças por nos permitir celebrar desta forma a salvação em Jesus Cristo, estando nós aqui reunidos para lermos a Tua Palavra e por ela também sermos lembrados de que nos amas e que esperas que Te amemos. Obrigado pela esperança que enche a nossa mente e os nossos corações, a esperança de que um dia Jesus vai regressar, vai voltar à terra e que nos levará para Ti, para estarmos contigo, conhecermos a Tua glória, essa que por enquanto vislumbramos pelas coisas criadas e pelos olhos da fé, contemplamos também a Tua grandeza. Pedimos ao Deus que Te reveles, que Te manifestes neste lugar, nesta manhã, os nossos corações, os nossos entendimentos. Pedimos, Senhor, que faças isto para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Estamos a voltar então ao livro do Deuteronômio, à repetição da lei. Ao fim de algumas semanas estamos a regressar. Foi nesta parte que paramos há algumas semanas, então estamos a retomar, e o objetivo é irmos caminhando pelo livro de Deuteronômio, um livro devocional, um livro que desperta a nossa devoção. É um livro que repete a lei, mas que repete, acima de tudo, essencialmente, o amor de Deus e, de certa forma, revela Jesus Cristo. No Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 24, lemos palavras do próprio Jesus, dizendo que, ou um relato do que Jesus fez ao citar o Deuteronômio, ao citar o Pentateuco, estes livros que compõem o início da Bíblia. Ele expôs aos discípulos, e nesse capítulo nós lemos as suas palavras, o que ele disse aos discípulos, o que a lei, o Pentateuco, os primeiros livros, inclusive a Deuteronômio, o que nestes livros constava a seu respeito, o que tratava acerca de Jesus. Ou seja, Jesus disse aos discípulos, enquanto conversava e caminhava com eles, que o livro de Deuteronômio falava sobre ele. Havia algo a respeito de Jesus, do nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador. Aquele que nós adoramos, aquele a quem nós cantamos, aquele com quem nós falamos, aquele em quem nós cremos que é Salvador.
ele já é apresentado na lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esta é a nossa convicção, de que ao lermos este livro também conhecemos Jesus. Há algo a respeito do nosso Salvador que está aqui neste livro e nós vamos ler além destes versículos, outros versos, outros versículos em Deuteronômio. Mas algo que é apresentado aqui nesta porção em Deuteronômio 11 é como uma resposta esperada de Israel, do povo escolhido, ao privilégio de estar em aliança com o Senhor. O que se espera de Israel, uma vez que tem um compromisso, tem uma aliança com o Senhor, esse Senhor que é aqui apresentado como um Senhor majestoso, maravilhoso, espantoso, grandioso, esse Deus de promessas, esse Deus que se revela de forma poderosa na história, tem se revelado de forma poderosa na história, especialmente na história de Israel. Então a resposta é um temor, um amor humilde e obediente para sempre, todos os dias. Que sempre Israel respondesse de forma a mostrar o amor, o temor ao Senhor. Então as razões para temer e amar o Senhor são apresentadas no capítulo 10, no capítulo 11, e aqui, especialmente nesta parte, os poderosos feitos do Senhor no passado recente de Israel, a forma como os libertou no Egito e a forma como caminhou com eles durante o deserto. Esses poderosos feitos são motivações para o temor humilde e para o amor obediente. E o que se espera então é que Israel ame o Senhor. Os filhos de Deus, o povo de Deus, amam o Senhor. Por isso, um mandamento que aparece aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Em nenhum outro livro do Pentateuco nós lemos tanto a respeito do amor de Deus e do amor que Ele espera do seu povo. É neste livro que lemos essas referências ao amor do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 37, lemos que Ele amou os pais, escolheu a sua descendência. Em Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8, fala de afeição, fala de escolher para ter um relacionamento de afeição. Versículo 8 diz: o Senhor vos amava e por isso Ele cumpriu as suas promessas. No versículo 15 do capítulo 10 diz: o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. Há aqui uma menção, uma revelação do amor de Deus a Israel como filho de Deus. Israel, o povo escolhido, uma relação de pai e filho. Mas nós aprendemos na Bíblia que nós amamos, e há aqui um mandamento para Israel amar, mas Israel deveria amar porque foi amado primeiro, foi escolhido, Deus afeiçoou-se, Deus decidiu amar. E no Novo Testamento, então, nós lemos em 1 João 4, versículo 19, que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele manda-nos amá-lo porque Ele amou-nos primeiro. Ele espera que o amemos como uma forma de gratidão pelo seu amor. Foi assim com Israel. A forma como Deus se revelou ao longo da história de Israel e continua a revelar-se, embora haja um coração duro ainda na nação, mas houve momentos de quebrantamento, houve momentos de arrependimento, de devoção, de obediência, de fidelidade e sempre um remanescente, um representante do povo, um grupo que representa Israel. Sempre tem sido levantado, sempre tem surgido judeus piedosos, judeus que têm devoção a Deus e que querem servir a Deus. Mas o nosso Deus diz, e por nosso Deus estamos a citar o nosso Senhor Jesus Cristo, são palavras de Jesus, no capítulo 14 de João, o Evangelho de João, agora já não é a carta, é no Evangelho, no capítulo 14, versículo 15. O Senhor Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele espera ser amado e explica então o que é ser amado. E no versículo 1 de Deuteronômio temos esta ideia: amarás, pois, o Senhor teu Deus e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Esta é a relação no Deuteronômio, no Pentateuco, porque é o mesmo coração, é o mesmo Deus que está lá. E por isso ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vão se lembrar daquilo que eu ensinei, que eu disse, que eu ordenei,
e vão procurar cumprir, vão procurar ouvir, obedecer, praticar, proceder em conformidade. Voltando à carta, à primeira carta, agora no capítulo 5, versículo 3. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Os seus mandamentos são bons, são puros. Isso nós lemos em várias porções das Escrituras. No capítulo 4 de Deuteronômio, andando um pouco para trás, referindo-se aos estatutos, aos juízos, portanto é sinónimo de mandamentos, guardai-os, cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos, estes mandamentos, dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Ao ouvir com atenção os mandamentos de Deus, procurar o sentido e a aplicação, a prática, há muita sabedoria, há grande sabedoria. Essa era a convicção de Moisés, sendo ele inspirado pelo Senhor. Esta é a certeza de Deus, que a sua lei ela é perfeita. E quando aplicada, quando ela é entendida e aplicada, ela mostra essa sabedoria, essa grandeza, esse entendimento. E quando alguém consegue entender e praticar a lei de Deus, os mandamentos de Deus, percebe-se sabedoria nessa pessoa, percebe-se entendimento, percebe-se justiça, retidão. O Salmo 19, versículos 7 e 8, descreve a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor desta forma, com perfeição. A lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Tem este efeito na vida de quem lê, quem estuda a palavra do Senhor, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Em Romanos 7, versículo 12, lemos que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. E mais à frente, no capítulo 12, uma referência à vontade do Senhor, expressa em preceitos, juízos, mandamentos, e lá lemos que, no capítulo 12, que a lei do Senhor, a palavra, a vontade do Senhor é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então os mandamentos são bons. Os mandamentos, os juízos, os preceitos do Senhor são bons. Ainda mais uma referência que Paulo faz à lei do Senhor. Escrevendo a Timóteo, ele diz, a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, entendendo o coração de Deus, entendendo o propósito para o qual foi escrita, o seu contexto e o seu final. A lei é boa. Portanto, os mandamentos que nós temos, os mandamentos que Israel recebeu, os mandamentos que a Igreja tem, que a Igreja recebeu, as leis do Senhor, as ordens de Jesus, são ordens boas. Eram no Velho Testamento, são na Nova Aliança, são no Novo Testamento. Os mandamentos são bons. O que nós temos para viver, para praticar como Igreja, como cristãos na Terra, são coisas boas. Quando as praticamos, as pessoas mesmo lá fora percebem, isso é bom. Ainda que não entendam muito bem o que se passa aqui dentro, o que se passa dentro da Igreja. Mas quando a Igreja pratica o certo, pratica o que é bom, e nós temos lembrado de alguns mandamentos para a Igreja, para essa justa cooperação de cada parte, cada função que nós temos alistado e que nas últimas semanas nós lembramos, a adoração, a comunhão, a contribuição, o discipulado, ensino, intercessão, o serviço que prestamos uns aos outros. Tudo baseado em ordens bíblicas, em mandamentos, em direções, em princípios bíblicos. Todas estas coisas que nós devemos praticar porque somos cristãos e que fomos explicando, temos estado a explicar o que isto implica, o que é que a Bíblia ensina sobre cada um destes aspectos, cada uma destas funções, cada um destes mandamentos. São coisas boas e quando aplicadas elas dão resultado. E é observado por quem está a começar na vida cristã, pelas crianças que são beneficiados, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos vizinhos. Quando isto é colocado em prática, há benefício. É verdade que há resistência também para quem odeia Deus. Há pessoas que odeiam Jesus.
Há pessoas que odeiam Deus, porque os mandamentos de Deus contrariam a vontade da nossa carne. E para podermos aprender a amar Deus, nós temos que nos arrepender da tendência que nós temos que realmente corrigir o nosso coração. Nós somos confrontados, nós somos envergonhados, somos humilhados nesse confronto com a Bíblia. Isso causa reação em nós. Todos nós passamos, crentes, todos nós que somos cristãos, que nos convertemos a Jesus, passamos por essa etapa de dor, de sacrifício, de termos que negar a nós mesmos, ter que entrar num caminho de negação do ego, um caminho estreito, uma porta estreita. É difícil passar por esse processo da conversão e muita gente não quer passar por isso e por isso odeia Cristo, odeia o cristianismo, odeia a igreja, mas vê muito resultado nas famílias crentes. Mesmo quem é ateu, mesmo quem odeia Deus, olha para os cristãos e aprecia muita coisa do cristianismo e elogia. Espera ter os resultados, mas sem passar pelo caminho, sem passar pelo processo. Querem harmonia na família, querem filhos obedientes, querem pessoas generosas e honestas como funcionários, como amigos. E tudo isto é produzido pelos mandamentos de Deus, mas não querem passar pelo caminho do arrependimento, da humilhação, do sacrifício do ego. Então, é diferente entender estas coisas. Há muita gente que entende. E até é um desafio para os crentes. Não é suficiente entender os mandamentos. Não é suficiente entender os preceitos e os princípios. Entendimento é diferente de procedimento. Proceder, fazer, realizar é diferente de apenas entender. Não basta entender os mandamentos, não basta entender os princípios, não basta saber qual é a vontade de Deus. É preciso proceder de acordo, é preciso fazer algo correspondente a esse princípio, a esse mandamento. Ouvi recentemente um provérbio que diz assim: se sabes fazer e não fazes, é porque continuas sem saber. Se sabes fazer, mas não fazes aquilo que dizes que sabes fazer, porque continuas sem saber. O que confirma o conhecimento é o comportamento. O que confirma o entendimento é o procedimento. É isso que confirma, que mostra que a pessoa entendeu, que a pessoa sabe. É porque ela age de acordo. Ela faz. Não basta entender e concordar. É preciso proceder. É preciso realizar. E o que Deus nos manda, então, é amá-lo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, disse a Israel, e lemos que é o que Deus espera de nós no Novo Testamento, na Nova Aliança. Este é o grande mandamento, conforme está registado em Mateus 22. Alguém perguntou a Jesus qual é o grande mandamento na lei, e a resposta de Jesus, citando estas palavras de Deuteronômio, que estão registadas no capítulo 6, de uma forma ainda mais solene. Mas Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E há um outro mandamento que é semelhante a este, é igual a este, que corresponde a este, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esta é a revelação de Jesus, é amar a Deus, amar o Pai, amar o próximo, amar a humanidade. Este é o cerne da mensagem e da fé cristã. Portanto, este versículo serve como uma introdução para esta porção que nós estamos a ler e estudar de Deuteronômio 11. É o cerne, mas também é a conclusão desta porção, de toda a revelação bíblica. Toda a revelação bíblica é resumida em Eclesiastes, no capítulo 12. De tudo o que se tem ouvido, assuma o resumo é teme a Deus, e é sinónimo ama a Deus. Guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Nós já percebemos que guardar os mandamentos está associado com o amor. Alguém que ama, alguém que guarda os mandamentos. E guardar tem a ideia de observar, de cumprir, de fazer. Não é só saber, não é só ter uma gaveta, seja ela física
uma caixinha para guardar mandamentos, como simbolicamente os judeus ortodoxos faziam e alguns ainda fazem. Não é ter uma Bíblia guardada em casa ou disponível em casa, com a lei aqui guardada. Não é também só saber de cor alguns versículos que têm mandamentos, mas é pôr em prática. É em casa, nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos paternais, é nos relacionamentos familiares e profissionais, académicos, sociais, mostrar que entendemos pela forma como praticamos. É isto que Deus quer de nós. É isto que está relacionado com este grande mandamento. Amar o Senhor, viver para lhe agradar, fazer não aquilo que nós queremos, não aquilo que nós gostamos, que achamos, que preferimos, mas o que Deus prefere, o que Ele acha, o que Ele gosta, o que Ele quer. Isso é amar a Deus, fazer o que Ele gosta. Amar a Deus é procurar agradar a Deus, é conhecer a vontade dEle, o que Ele ensinou sobre os assuntos que importam para a vida, são os assuntos que a Bíblia trata. Tudo o que importa para uma vida que agrada a Deus, uma vida que resulta, para relacionamentos que resultam na história, tudo o que importa, tudo o que é necessário, está revelado nas Escrituras, por meio de mandamentos, por meio de poesia, de orações, por meio de cartas, de doutrina, tudo foi revelado, tudo o que precisamos para vivermos em paz com Deus e uns com os outros. E se nós nos submetemos a esses ensinos, todos nós, se nos submetermos, vamos ter paz uns com os outros e vamos ter paz com Deus. Essa é a primeira parte, então, deste texto. Esta introdução que também serve de conclusão, que é o cerne desta passagem, que é o cerne deste livro de Deuteronômio, o amor de Deus e o amor a Deus como resposta. Mas vimos em Eclesiastes, que é o cerne da mensagem bíblica. Deus revelou-se porque nos ama, porque nos tem amado e porque espera amor de nós, obediência. Espera esse procedimento em conformidade com o entendimento. A segunda parte desta passagem, versículos de 2 a 7, tem as lições da história. Da história recente de Israel, tem lições, por isso começa o versículo 2 com essa expressão, considerai hoje. É um verbo que traz a ideia de conhecer, de aprender a conhecer, de perceber, descobrir e discernir, reconhecer, admitir, confessar, homologar, compreender. Portanto, considerar traz essa ideia de ter um conhecimento, de uma reflexão, um entendimento profundo acerca da grandeza do Senhor. Considerai hoje acerca da grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido. São expressões para mostrar quem Deus é, a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade, a sua glória. Considerai hoje. Pensem, entendam, esforcem-se, admitam, compreendam, considerem. O que é a grandeza do Senhor? Por quê? Porque a nossa tendência é precisamente o contrário. Um livro que nós temos aqui, um livro que foi escrito, e só o título, só esta capa, ela já traz uma mensagem muito poderosa, muito útil para os cristãos. Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. É um problema quando isto acontece. Mas isto é o normal, esta é a nossa tendência. É deixar com que... É fazer das pessoas grandes, da opinião que elas têm de nós, o que elas pensam de nós. Outra forma de dizer isto é quando as nossas realizações, as nossas profissões ou as nossas emoções são grandes. Porque as pessoas representam isso. As pessoas representam as nossas realizações, aquilo que nos realiza, aquilo que nos dá sentido para a vida. E são as pessoas, normalmente, que nós achamos que nos vão dar esse sentido para a vida. Ou as profissões, aquilo que fazemos. Ou as emoções, aquilo que nós sentimos, o prazer, aquela sensação de realização que nós sentimos em determinadas atividades. E quando essas coisas são grandes e Deus é pequeno, é um problema. É por isso que o Senhor está a dizer, através de Moisés, considerai, prestem atenção, pensem,
Abram-se para o conhecimento da grandeza de Deus. Que Deus é grande, Ele não é pequeno, não. Ele é grande. Quer nós queiramos, quer não, quer nós admitamos, quer não, quer consideremos ou não, Deus é grande. Ponto de exclamação. Deus é grande. E estes livros são escritos para corrigir a nossa perspectiva. Quando estamos a dar valor demais às nossas realizações, às nossas profissões, às nossas emoções, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos considerar em princípios, em mandamentos, para corrigir isso. E este é um exemplo de um livro que foi escrito para corrigir essa tendência do nosso coração. A grandeza do Senhor, ela é mencionada no capítulo 3 deste livro. Deuteronômio 3, versículo 24. Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há, nos céus ou na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Além da criação, além do que nós vemos no universo, e além do que Moisés percebeu e recebeu como revelação, e ele escreve sobre a criação, a forma como Deus criou os céus, a terra, como Ele criou o universo. Mas Moisés tinha visto a forma como Deus guiou, como Deus levou, como Ele tirou o povo do Egito, a sua poderosa mão, aqueles sinais, aqueles milagres que aconteceram no Egito. Por isso, considerai hoje, pensem na grandeza do Senhor. Capítulo 5, versículo 24. Eis aqui o Senhor nosso Deus que nos fez ver a sua glória e a sua grandeza e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Fomos testemunhas oculares, nós ouvimos. Nós estamos a lidar com o relato de pessoas reais que deixaram escrito aquilo que viram, aquilo que experimentaram. Os judeus, os israelitas, eles viram estes sinais. Eles foram testemunhas oculares dessas ocorrências. Capítulo 9, versículo 26. Orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Então esta expressão poderosa mão vem dessa forma como Deus interagiu com a natureza, com os rios, com as águas, com os animais. Então lá no livro do Êxodo tem a descrição, o relato da forma como Deus interagiu de forma poderosa, milagrosa, com a natureza, para mostrar o seu poder, a sua grandeza. Então, voltando a Deuteronômio 11, agora o versículo 3, fala dos sinais, das obras que o Senhor fez no meio do Egito, a Faraó, a toda a terra do Egito, o que Ele fez ao exército do Egito, aos seus cavalos, aos seus carros, a forma como os enterrou lá no Mar Vermelho, fazendo passar sobre eles as águas, quando perseguiam os judeus, e a forma como o Senhor os destruiu, a forma como o Senhor agiu para trazer esse castigo, essa disciplina sobre o Egito. É um sinónimo de libertação na Bíblia. O que Deus fez com Israel, nesta história, serve para os crentes como um símbolo da libertação dos pecados. Literalmente, o Senhor libertou Israel da escravidão. Eles estavam como escravos a servir os egípcios, a serem, alguns deles, torturados, forçados a trabalhos de escravidão. E Deus tirou-os com poderosa mão, com braço estendido, houve libertação. E é uma imagem para nós, então, de salvação. Versículo 5 menciona o que o Senhor fez no deserto. Aí já é lidar com o povo de Israel, rebelde, desobediente, murmurante. Aí é mostrar poder com pragas, com doenças, mas aí é um processo de santificação, já não de salvação, mas de santificação. Portanto, o Egito representa para o crente a salvação, o deserto representa a santificação. Os momentos em que nós nos sentimos sozinhos, sentimos-nos cansados, sentimos-nos com fome, com sede, sentimos-nos a sofrer, são os momentos do deserto. São momentos da disciplina do Senhor, como está no versículo 2. E a disciplina do Senhor também é sinónimo da sua grandeza, da ação da sua poderosa mão e do seu braço estendido. Então, lembrando do deserto, no capítulo 8 deste livro, que conta sobre a história do deserto e ensina o propósito do deserto. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus.
Foi isso que Deus fez com Israel no deserto. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Versículo 3 lembra disso. Esse processo de humilhação, o deserto faz isso com o filho, faz isso com o crente. É assim que Deus age com os seus filhos. E é assim que a sabedoria bíblica ensina acerca da educação de filhos. Então, Provérbios 3, versículos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, um pai que quer bem ao seu filho, que ama o seu filho, é um pai que repreende, é um pai que corrige, disciplina. A correção faz parte da vida familiar saudável. É verdade que há muitos momentos alegres de lazer, momentos à volta da mesa de prazer, mas a vida familiar não é composta apenas desses bons momentos de lazer ou de prazer. A vida familiar normal, a vida familiar necessária, que agrada a Deus, é composta também de momentos de correção e de disciplina. É isso que a Bíblia ensina, porque é assim que Deus lidou, foi assim que lidou com Israel, é assim que Ele lida com a humanidade, com os seus filhos, com o seu povo. Portanto, aquele que rejeita a disciplina, outro provérbio diz, aquele que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. O que atende à repreensão adquire entendimento. Quem não gosta de disciplina, quem não gosta de correção, quem não gosta de confronto, é alguém que menospreza a sua alma. Alguém que não quer crescer, alguém que não dá valor à sua vida espiritual. Porque é necessário que haja correção, é necessário que haja confronto, é necessário que haja, muitas vezes, discórdia. A discórdia é discordar de um comportamento, de uma ideia, de um pensamento. É necessário para que o erro fique evidente. É necessário, é isso que faz bem à alma, é isso que estamos a aprender com esta passagem. É assim que um pai faz com o seu filho a quem quer bem. Isso está presente no Novo Testamento também. Esta ideia não é uma ideia só do Velho Testamento, é uma ideia da Nova Aliança. 1 Coríntios 11, tratando da ceia do Senhor, aquilo que faremos dentro de alguns instantes, que representa a Nova Aliança. Nesse capítulo, 1 Coríntios 11, no versículo 32, nós lemos assim: quando julgados, nós crentes, nós igreja, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então o Senhor continua a agir assim. No primeiro século, mesmo depois de Jesus ter ressuscitado e ter subido ao céu, o Senhor continuou a trazer disciplina sobre os crentes e tem feito isso ao longo da história da igreja e faz isso. E faz connosco. Ele faz com a nossa igreja, faz com as nossas famílias, para nós não sermos condenados com o mundo. O que é o mundo neste contexto? São aqueles que não querem saber de Deus, que andam de acordo com os seus pensamentos, com as suas ideias, os seus raciocínios humanos, as suas filosofias, e não querem teologia, não querem doutrina cristã, não querem nada com a lei do Senhor, não querem nada com as cartas do Novo Testamento. Isso é o mundo. Na Bíblia tem esse sentido também, a palavra mundo. E para nós não sermos condenados com essas pessoas, então nós recebemos castigo de Deus, recebemos punição, disciplina, correção. Nós recebemos confronto do Senhor, por meio do seu corpo, por meio dos irmãos, por meio da palavra. Às vezes é só a palavra, é só ler, é o Espírito em nós, o Espírito Santo, à medida que vamos lendo a Bíblia, é Deus, o próprio Deus, a nos confrontar, a nos corrigir, a trazer essa vergonha como punição pela nossa iniquidade, pela nossa desobediência, e rouba a alegria. O nosso pecado rouba a alegria de viver. Tantas vezes isso acontece com os crentes. Outro capítulo importante sobre este assunto da disciplina, o capítulo 12 de Hebreus. Filho meu, no versículo 5, o autor aos Hebreus, citando Deus como Pai: não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. E aqui este importante parênteses no texto bíblico: Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige?
Que filho há que o pai não corrige? Se isso acontecer é porque não é pai, é porque não é filho. O versículo 11 diz: toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Quando alguém é exercitado na justiça de Deus, quando alguém é exercitado nos mandamentos, quando alguém considera para a grandeza de Deus a sua sabedoria, os seus mandamentos, essa pessoa dá fruto, fruto de justiça. Torna-se justa, torna-se reta. Ela procura agradar a Deus, procura servir as pessoas, agradando-as dessa forma, sendo justo. Mais um importante texto, palavras de Jesus. Por isso, o mesmo Espírito, desde Deuteronômio até a Revelação em Apocalipse. Apocalipse 3,19. O Senhor Jesus diz assim, literalmente: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então a disciplina do Senhor é sinónimo dessa expressão da sua grandeza, do seu braço forte, da sua poderosa mão. Considerai hoje. Considerem hoje. Prestem atenção a isto. Isto sei que fere as nossas consciências humanas, meramente humanas. Então a pergunta que nós precisamos fazer, lendo este texto em Deuteronômio 11, considerando isto, é: isto está a ferir a nossa consciência ou está a falar ao nosso coração, ao nosso íntimo, à consciência espiritual? Essa consciência que tem sido lavada pela palavra. Isto fala connosco, isto ensina-nos, isto de certa forma está a explicar porque é que sentimos o que sentimos e de certa forma está também a dar-nos energia para continuar a considerar a lei do Senhor, ou simplesmente fere a consciência e queremos eliminar isto dos nossos ouvidos, nem queremos pensar sobre isto. Há duas reações: de ódio, de aversão, de desprezo, de indiferença ou de apego, de afeição, de valorização. Isto testifica com o Espírito que habita em nós, esta conversa sobre disciplina, sobre a grandeza do Senhor manifestada na correção que Ele traz, ou isto atrapalha-nos na nossa caminhada? Houve alguém que viveu muito antes de nós, mas que afetou a nossa forma de viver, de adorar a Deus, viver como cristãos, olharmos para este livro e nos apegarmos a estes princípios. Ainda hoje nós somos herdeiros dessa forma de ler as Escrituras. E essa pessoa foi confrontada com uma pressão, ela sofreu uma enorme pressão para abandonar o seu ensino, as suas convicções, aquilo que escrevia, aquilo que ensinava aos seus alunos. Esse homem, o nome dele é Martinho Lutero, e num concílio da igreja, avaliando se ele deveria continuar ligado à igreja ou se seria excluído, seria excomungado, seria expulso da igreja e até corria riscos de ser morto como herege. E nesse julgamento ele diz algo sobre a consciência, essa consciência que foi afetada pelo Espírito. Ele diz: a menos que me provem pelas Escrituras e pela razão que eu estou enganado, errado, eu não posso e eu não vou me retratar. A minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é certo nem seguro. Aqui estou e aqui fico. Não há mais nada que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém. Alguém que entendeu, alguém que considerou a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a sabedoria de Deus que há nos seus mandamentos, fica ao lado da sabedoria de Deus. E por muita pressão e por muito grandes que sejam os opressores, os influenciadores, mas alguém que é de Jesus, alguém que é de Deus, fica com a palavra. E por muita gente que vem, porque ainda que muito grande seja a multidão ao redor, o poderio, a influência, tinha reis, tinha príncipes, tinha bispos, cardeais, o próprio Papa a fazer pressão. Mas Lutero entendeu a palavra, ele entendeu a lei, ele entendeu o mandamento, ele discerniu e ele disse: eu fico com a palavra.
E se alguém me vai persuadir do contrário, tem que usar a palavra, tem que usar a razão, a inteligência, mas eu submeto-me à palavra. Este é o teste que temos que fazer sobre este assunto. O pai corrigir o filho, o pai disciplinar a igreja, a liderança espiritual da igreja, corrigir, confrontar o membro que está com uma atitude rebelde, desobediente, infiel. Então vamos deixar que a nossa consciência marcada, influenciada pelo Espírito Santo, nos convença. Que a palavra trabalhe nos nossos corações. Voltando Deuteronômio 11 às lições da história. Uma referência aqui a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben. Há outros nomes, Corã e Om, que são citados nessa história. Corã e Om. Versículo 6 fala então o que Deus fez. Foi Deus que fez. Não sei quantos lembram dessa história, mas podemos recordar essa história em Números, capítulo 16. Se quiserem abrir as vossas Bíblias, em Números, capítulo 16, para lermos essa história, o que é que Deus fez? Foi o que Deus fez a Datã e a Abirão. O que Deus fez a Corã e a Om. Eles foram rebeldes. Esta história conta a rebelião, a rebeldia, a desobediência de Corã, Datã, Abirão e também, como é mencionado aí, de Om. Há aqui um ajuntamento para o mal. Versículo 1 aqui mostra que há aqui um ajuntamento, uma reunião para a contenda, que demonstra rebeldia, desobediência, conspiração. Corã, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã, Abirão, filhos de Eliabe, e a Om, filho de Pelete, filhos de Ruben. Tomou consigo, reuniu-os. Vamos nos reunir, vamos nos ajuntar. E o que é que revela esta história? Versículo 3. Ciúme, inveja e ganância. Ciúme, inveja e desejo de poder, de influência, ganância, se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, versículo 13, e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Eles queriam a mesma posição de Moisés e de Arão. Eles achavam que eram tão capazes quanto Moisés e Arão. Tinham o mesmo direito de Moisés e de Arão, só que foi Deus que separou Moisés e Arão. Foi Deus que os capacitou e que os chamou e que os separou. Mas eles queriam o mesmo. Queriam o mesmo protagonismo. Queriam a mesma influência. Então tinham ciúme, tinham inveja e havia aqui ganância, um desejo de ter mais. O versículo 12 e toda a história mostra insubmissão e arrogância, mas especialmente o versículo 12. Lemos que Moisés mandou chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Insubmissão e arrogância. Não subiremos. É coisa de somenos o que nos fizeste. Fizeste-nos subir de uma terra que mana leite e mel para fazeres morrer neste deserto. Senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós. Agora tu achas que és autoridade sobre nós? Eles não quiseram se submeter à autoridade de Moisés. E não foram. Moisés chamou-os e eles não foram. Insubmissos e arrogantes. A querer corrigir ainda o líder. Aquele que Deus separou para liderar o povo. Então vem disciplina da parte do Senhor. Versículo 20. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei num momento. Eu vou destruí-los, vou matá-los a todos. Então ele diz a Moisés e a Arão: separem-se, saiam do meio do povo, saiam de perto deles que eu vou matá-los a todos. E Moisés e Arão sentiram o peso do momento. Deus a dizer: eu vou matar todos. E o que é que eles fazem? Homens piedosos que querem agradar a Deus, eles intercedem. Eles pedem: Senhor, ó Deus, autor e conservador de toda a vida, prostrados sobre o seu rosto, atitude humilde, eles falam a Deus, oram a Deus e lembram: Senhor, Tu és o autor e o conservador de toda a vida. Acaso por pecar um só homem indignar-te-ás contra toda a congregação? O pecado é de Corã, é de Datã. É dois homens, é um grupo, mas vais punir toda a congregação. Então,
há uma compaixão de Deus. Deus está irado, Deus está zangado. E Deus então foca naquele grupo rebelde. Aquele grupo rebelde que diz palavras que deixam Moisés impaciente, irado, e como parte da demonstração da sua ira, versículo 28, nós lemos então Moisés dizer assim: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras e que elas não procedem de mim mesmo, não é minha vontade, não é o meu poder, é a forte mão do Senhor, é o seu braço estendido. Lembrar então que é a sua grandeza, é o Senhor que faz, foi Ele que fez. Versículo 30 explica o que é que iria acontecer. Se o Senhor criar alguma coisa inaudita, que nunca foi dito, nunca foi visto, e a terra se abrir, e abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Versículo 31, e aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corã e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos traga nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso, que haviam sido convidados por Corã, por Datã e Abiram para esta rebelião. Todos foram mortos, alguns engolidos pela terra. Os que ficaram lá foram queimados pelo Senhor. Foi Deus que fez isto. Agora nós aproximamos-nos desta história como um facto. É uma narrativa histórica. Isto aconteceu literalmente. É assim que lemos a Bíblia. Isto não é uma metáfora. Isto não é uma história para ilustrar uma verdade. Isto é uma narrativa histórica. Aconteceu literalmente. E eles viram. Foram testemunhas. Isto gerou temor nos seus corações. Por isso que Moisés está a dizer, lembrem-se, considerai o que Deus fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os tragou, e bem assim a sua família, as suas tendas e tudo o que os seguia no meio de todo Israel. Moisés lembra desse facto que está lá em Números, aqui em Deuteronômio, ele diz, lembrem-se daquilo que aconteceu, foi algo literal, foi exatamente assim, a terra abriu-se, engoliu aqueles homens e veio fogo e queimou aqueles que seguravam os incensários de forma rebelde, arrogante, pecaminosa. E há referência a esta passagem em outras, em Números 26, não apenas no capítulo 16, mas também em Números 26. E no Salmo 106, ao contar e cantar a história de Israel, no Salmo 106, o salmista diz assim, tiveram inveja de Moisés. É assim que Deus apresenta este episódio. A explicação é inveja de Moisés. Tiveram inveja dele no acampamento e tiveram inveja de Arão, o santo do Senhor. Por isso a terra se abriu e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo e a chama abrasou os ímpios. Esta história é lembrada no livro de Judas, no Novo Testamento. Judas, que a tradição cristã lembra que ele foi criado com Jesus, na casa de Maria e de José. Um irmão, um meio-irmão de Jesus. Alguém que conhecia a história de Jesus e que se entregou como discípulo para ser um seguidor de Jesus. Escreveu uma carta. E na carta de Judas, no versículo 11, só tem um capítulo, nós lemos, ai deles aqueles homens ímpios que se introduzem dissimuladamente no vosso meio, no meio dos cristãos. É uma carta contra os falsos profetas, os falsos cristãos, os falsos mestres. Ai deles, desses falsos, desses hipócritas que se introduzem nas igrejas dissimuladamente. Isso está no versículo 4. Mas no versículo 11 diz, ai deles porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corã. Corã tinha um coração irado, revoltado, com inveja, com ciúme. E por isso
pereceu, precipitou-se na queda, caiu. É assim que a história bíblica se refere a este episódio. Disciplina do Senhor, manifestação da sua grandeza. Deus é grande e Ele pode agir na história dessa forma, mexendo com a natureza, se necessário for, com vírus, com bactérias, com células do nosso corpo, que Deus pode facilmente manipular para que se tornem cancerígenas, para que se tornem doenças graves. Deus pode fazer isso com a matéria, sim. E estamos plenamente convencidos que Ele tem feito. Até conosco. Até aqui no nosso meio. Deus faz. Deus é grande. E Deus corrige. Deus disciplina, sim. Porque Ele ama. Ele quer-nos perto dEle. E quer que o amemos. E por isso Ele ensina-nos. E por isso Ele age desta forma. Quando há rebeldia, quando há impiedade, há disciplina do Senhor. Quando há ajuntamento para o mal, contenda, rebeldia, desobediência, conspiração, ciúme, inveja, ganância, insubmissão, arrogância, portanto, rebeldia ou impiedade, quando se odeia Deus, é por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso é Colossenses 3:6. É carta para a igreja. Isto não é Israel, judeus, Antigo Testamento. Isto é Novo Testamento. Quando se fala em ira de Deus, está-se a falar de um Deus que é o Deus atual, é o nosso Deus, é o Deus que nunca mudou, continua a ser o mesmo, é hoje e será sempre. Por estas coisas vem a ira de Deus. Estas coisas quais? As obras da carne. Nós somos iguais a Corã, Datã e Abirão. Nós somos iguais ao Faraó. Nós temos o mesmo coração, somos humanos. Dentro de nós militam todas estas iniquidades. Nós somos iguais. E quando agimos dessa forma, isso atrai a ira de Deus, a disciplina e a correção de Deus. Portanto, o que se fez no deserto foi processo de santificação. É Deus irado com Israel, com os seus filhos, com o seu povo, com os crentes, e é Deus a trabalhar no coração dos seus. Portanto, o Êxodo, a primeira das lições da história, num comentário a esta passagem, vemos que havia sido uma parte totalmente positiva da educação de Israel nos caminhos de Deus. A forma como o libertou, como o salvou, é algo positivo. O período no deserto expandiu a educação. Israel tinha experimentado não apenas a provisão e o cuidado de Deus, mas também o seu castigo e a correção. Já não tão positivo. Há castigo, há mortes no deserto. O terceiro exemplo completa o equilíbrio, apresentando uma lição da história que enfatiza a falha de alguns israelitas e o juízo de Deus. O contraste entre o êxodo e a rebelião é marcante e relevante para o discurso de Moisés. O êxodo foi o início de uma nova vida para Israel. A rebelião de Corã, Datã e Abirão haviam levado à morte de muitos e à quase completa destruição de todos os israelitas. Quase todos foram mortos. Por 2 vezes nós lemos essa ameaça do próprio Deus. As lições do passado, portanto, reforçam os conceitos da graça e do julgamento de Deus. E o povo devia lembrar-se desses atos do Senhor, pois os seus olhos viram as grandes obras que o Senhor fez. As lições do passado fazem-nos lembrar da grandeza de Deus, mas também da sua graça. As lições do passado reforçam os conceitos da graça e do julgamento de Deus. E nós devemos lembrar-nos desses atos do Senhor, pois os nossos olhos têm visto as grandezas do Senhor, as suas maravilhosas obras, o que Ele tem feito. E concluindo com as obras do Senhor, os nossos olhos também têm visto, assim como os israelitas viram a salvação, a libertação, mas também o processo de santificação, nós também vemos no nosso meio pessoas a serem salvas, a converterem-se ao Senhor, a libertarem-se de pecados escravizadores. Portanto, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Ele foi enviado. A obra de Deus é crer em Jesus. A manifestação física de Deus é a revelação de Jesus. Estas são as obras de Deus. É aqui que nós vemos, então, essa correspondência. É Jesus na lei. É Jesus aqui a ser exposto pela lei, a ser explicado depois pelos profetas e pelos apóstolos. Essa é a obra de Deus, crer em Jesus na sua ação. Os poderosos feitos do Senhor no nosso passado recente, a forma como Ele nos tem livrado de pecados escravizadores, e nós temos testemunhos no nosso meio disso.
A forma como Ele nos tem livrado da vergonha e do desprezo são motivações para o temor humilde e para o amor obediente. É por isso que nós dizemos uns aos outros: ama o Senhor. Ama o Senhor, guarda os seus mandamentos todos os dias. Faz isso em casa. Lembra-te dos mandamentos do Senhor com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa. Faz em casa. Ama o Senhor, agrada ao Senhor em casa também, não só na igreja, não só no culto, não só no momento dos cânticos, mas ama o Senhor a todo o tempo. Ama o Senhor. O Senhor Jesus lembra: se me amais, guardais ou guardareis os meus mandamentos. Lembrar então que entendimento é diferente de procedimento. Não é a mesma coisa entender isto e proceder de acordo com este entendimento. Amar o Senhor, viver para lhe agradar, fazer não aquilo que eu quero, não aquilo que eu gosto, o que eu acho, o que eu prefiro, mas o que Deus prefere, o que Ele acha, o que Ele gosta, fazer o que Ele quer. Isso é amar a Deus. É isso que nós estamos a aprender juntos. Quando lemos a Bíblia, estamos a aprender a considerar estas coisas. Não basta sabê-las, não basta conhecê-las, entendê-las. Precisamos praticá-las, precisamos proceder dessa forma. O hino que nós vamos cantar agora, para concluir, em português o título é Crer e Observar. Em inglês a tradução é Confiar e Obedecer. Eu vou ler a tradução da letra original, a letra do hino, conforme ele foi escrito. Nós vamos cantar a versão portuguesa do hino, mas ele foi escrito em inglês, este poema, esta mensagem, e nem sempre a tradução consegue captar toda a essência que creio que está, mas há nuances muito especiais no original. Então eu gostaria de ler, antes de nós cantarmos a letra em português, eu vou ler a tradução do inglês. Quando caminhamos com o Senhor à luz da Sua Palavra, que glória Ele derrama no nosso caminho. Aquela ideia da sabedoria, quando nós obedecemos, as pessoas veem que há sabedoria, então há glória no caminho, quando caminhamos à luz da Palavra. Enquanto fazemos a Sua vontade, que é boa, Ele permanece conosco e com todos os que confiam e obedecem. Tradução literal do inglês, que não está toda no nosso hino em português. Depois o refrão diz assim: confiança e obediência, pois não há outra forma de ser feliz em Jesus, a não ser confiar e obedecer. Outra estrofe diz assim: então, em doce comunhão, nos sentaremos aos seus pés, caminharemos ao seu lado. O que Ele disser, faremos. Para onde Ele nos enviar, iremos. Nunca temer, apenas confiar e obedecer. Confiança e obediência, pois não há outra forma de ser feliz em Jesus, a não ser confiar e obedecer. Isto é proceder como cristão, isto é andar digno, de um modo digno da nossa vocação.